Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez e poder celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 3. Marcos, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 13 agora. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto o outro vem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que tu fales conosco, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e que nós sejamos essa terra boa dessa parábola e que a tua palavra venha crescer em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos diante da parábola do semeador, narrada por Mateus, capítulo 13, Marcos, capítulo 4 e Lucas, capítulo 8. Nos três evangelhos, a parábola do semeador é narrada, e cada um deles trazendo aspectos fundamentais a respeito disto. A parábola do semeador, de acordo com os três evangelistas, ela é chave para que eu possa entender todas as outras parábolas. Ele diz aqui no texto que lemos: se você não entende a parábola do semeador, como é que você vai entender as outras parábolas? A parábola do semeador é chave para que a gente compreenda o evangelho. A parábola do semeador é chave para a gente compreenda o que Deus quer para as nossas vidas. E hoje eu escolhi falar um pouco sobre a parábola do semeador. Eu estava falando sobre as características da volta de Jesus, né? E eu interrompo de falar das características da volta de Jesus hoje para falar sobre a parábola do semeador,
porque eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos a respeito de uma data que se aproxima e que é muito importante para o cristianismo, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante tem uma data, né, que é considerado um marco, apesar de que antes desse marco já aconteceram muitos movimentos e depois dele também muitos outros aconteceram, mas no dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Lutero, ele publica, né, através de colocar a porta de um castelo, onde tinha uma igreja, 95 teses. Suas 95 teses são 95 possibilidades, 95 sugestões de mudanças, de alteração no que via sendo pregado até aquele momento. E o que era isso? O que as 95 teses do Lutero atacam? O que as 95 teses do Lutero vêm falar ou vêm de encontro ao que estava acontecendo na época? A época, já vivendo um período do iluminismo, renascentismo, e sendo questionado muitas coisas, a igreja vinha em decadência. E com a decadência da igreja, muitos movimentos começaram a ser feitos dentro da igreja. E um desses movimentos que a igreja começou a encabeçar foi de vendas ou de compra de perdão. A igreja, até então, ela tinha uns sacramentos, né? E ela permanece com os sacramentos hoje também. E esses sacramentos eram para a pessoa encontrar a justificação diante de Deus. Mas, com toda a sua decadência, eles começaram, olha, você que não cumpre isto, você vai poder comprar. Então, eles falavam, para a pessoa alcançar a salvação tinha que ser batizada. Mas aí morreu o filho ou alguém de alguém muito importante que não era batizado. E aí, vamos fazer o quê? Eles falaram, não, a gente vai vender um perdão para ele. E aí começou a criar uma série de doutrinas a respeito disto. E muitas coisas eram feitas. Por exemplo, antes de morrer, tinha gente que já comprava perdão, até antes de pecar. Ele não tinha pecado ainda e ele comprava o perdão. Tinha gente que comprava para acumular, caso ele viesse pecar, ele já tinha o perdão comprado. Familiares podiam também comprar perdão para outras pessoas. O meu familiar não conseguia, então eu comprava e fazia. Isso ficou um movimento conhecido como indulgências. Eles compravam isso e eles tinham perdão. E um grupo de pessoas que começaram a ler a Bíblia, que começaram a entender da Bíblia, viram que isso não fazia parte do que Deus disse, do que a Bíblia falou. E eles começaram um movimento totalmente contra a isto. Esse movimento ficou conhecido como o movimento da Reforma Protestante, e que teve grandes consequências no mundo afora. Deste movimento, um grupo já posterior a isso fez um resumo do que seria a Reforma Protestante. E esse resumo, não se sabe ao certo quem estabeleceu esse resumo, mas eles resumiram a reforma em 5 pontos. E esses 5 pontos são somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória para Deus. Esses 5 pontos, eles fizeram o resumo da Reforma Protestante. E o que seria isso? Somente as Escrituras. Que somente as Escrituras têm autoridade para falar alguma coisa. Não é um pastor, um bispo, um padre, um papa, um concílio que tem autoridade para decidir alguma coisa. A autoridade máxima é as Escrituras.
por isso que eles falaram em somente as Escrituras, e não o que se acha sobre determinados assuntos. E eles falaram somente Cristo. Somente Cristo pode me justificar, que eu não tenho como comprar uma justificação, que eu não tenho como pagar pela justificação, que eu não tenho como cumprir rituais por ela. Somente Cristo pode me justificar. E essa justificação não tem um preço monetário a ser pago. Por isso que eles falam que é somente pela graça. O que Cristo fez é pela graça, é um favor que eu não mereço. Depois disso, eles falam que somente a fé, esta graça é recebida através da fé em Cristo Jesus. E se é só as Escrituras que têm autoridade, se só Cristo me justifica, isso ele faz pela graça, e eu recebo isso pela fé, então toda a glória tem que ser dada a Deus. E é por isso que fecha com somente a glória a Deus. Então a reforma tratou desses 5 pontos. E aí muitos escritos, muitas coisas saíram falando a partir disso. Mas a reforma tem um lema, e o lema da reforma é: a igreja reformada, sempre se reformando. Igreja reformada, sempre se reformando. Eu confesso aos irmãos que eu não me sinto desse grupo de reformados, que é o grupo formado principalmente pelos presbiterianos, formado pelos metodistas, formado por grande parte dos congregacionais. Eu não me sinto reformado. Se eu tivesse que me caracterizar dentro de uma das teorias aqui de interpretação bíblica, eu não me considero um reformado, porque eu tenho os pontos que eu não concordo com 100% com o que se prega na teologia reformada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o movimento da reforma foi um movimento maravilhoso, foi um movimento libertador, foi um movimento que veio nos dar livre acesso às Escrituras. Por exemplo, esse resumo aqui, ele é dito às vezes em latim, né? Solas scriptus, solos scriptus. Às vezes em português é difícil de entender, né, irmãos? Então, para que a gente vai falar sobre eles em latim? E a Bíblia, então, ela era numa língua que ninguém entendia, feita de costa para o público e em latim ainda. Bem difícil de entender, né? E as pessoas não falavam nem a língua mãe, só a língua original. E foi através da reforma que tivemos a Bíblia traduzida para o alemão e dali para as outras línguas, e tivemos o livre acesso. Então, sem dúvida nenhuma, a reforma trouxe coisas maravilhosas para a igreja e para as nossas vidas. Mas o lema da reforma, como eu disse para os irmãos, é: igreja reformada, sempre se reformando. Nesse sentido, a igreja sempre precisa passar por reforma. Como assim? A igreja tem que sempre melhorar. A igreja tem sempre que rever as suas práticas. E quando eu olho para a parábola do semeador, eu vejo uma ótima oportunidade de nós revermos a nossa prática. Ele conta uma parábola que é o seguinte: o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava a semente, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte caiu no solo rochoso. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E outra parte caiu numa terra boa. Aquela que caiu na beira do caminho, a terra era dura, ela foi pisada pelas pessoas, vieram as aves e comeram, e ela não frutificou. O que caiu no meio da rocha, logo ela frutificou, mas como ela não tinha raiz em si mesmo, veio o sol, ela murchou e secou e morreu. A que caiu entre os espinhos começou a crescer, mas ela foi sufocada pelos espinhos e logo veio a morrer. E a que caiu na terra boa, essa cresceu, frutificou a 30, 60 e 100. Ele contou essa história.
E depois de contar essa história, os discípulos falaram: Senhor, não entendemos nada. Como é que é? O Senhor está ensinando a gente a cultivar, é isso? Nós agora vamos trabalhar com a lavoura. Como é que vocês não entenderam? Eu vou falar para vocês e eu vou explicar para vocês então isso. E ele começa a explicação em Marcos capítulo 4, e ele vai dizer no versículo 13: vocês não entenderam a parábola? Vocês precisam entendê-la para que vocês compreendam o restante. Aí no versículo 14, o semeador semeia a palavra. Primeira coisa que ele vai dizer aí, capítulo 4 de Marcos, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Desta parábola, que é uma história contada, que tem uma moral no final, ele diz que o que esse semeador estava semeando era a palavra de Deus. E, irmãos, é isto que a igreja, é isto que nós precisamos semear. Nós precisamos semear a palavra de Deus. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos falar para todo mundo a respeito da palavra de Deus. E, irmãos, diante disto, da primeira interpretação da parábola, que a semente que está sendo semeada é a palavra, a primeira reforma que deve ser feita na igreja hoje é exatamente na palavra. A palavra de Deus não tem sido pregada. Na palavra de Deus se fala sobre triunfalismo. Você vai ganhar, você vai conquistar, você vai ser, você vai alcançar, você foi feito por cabeça e não por cauda, você vai conquistar grandes coisas. Só fala sobre triunfalismo. Triunfalismo, você vai comprar um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, e é triunfalismo. E não se fala nunca de derrotas, de perder, não se fala de morte, não se fala de cruz, não se fala de dificuldade. A palavra não tem sido semeada nas igrejas, nas conversas, se fala sobre muita coisa, mas não é a palavra que tem sido semeada. Se fala do triunfalismo, se fala da teologia da prosperidade. Venha para cá e você vai ganhar isso, você vai ser aquilo, venha, dê isso que você vai dar aquilo, e se negocia bênçãos, oferte isso que você vai ganhar assado, faça dessa forma que você vai alcançar isso, e pela ganância, pela própria ganância, as pessoas são atraídas. Venha para cá, você que está com dor de cabeça, você que está com depressão, você que está com pânico, não sei o quê, e a pessoa vai em busca disso, achando que ela vai ter em Jesus a cura para essas coisas, mas a mensagem de Jesus não tem sido pregada. Tem crente que não sabe se Cristo nasceu em Belém, na Judeia ou em Nazaré. Não sabe. E viu a pesca de Jesus um monte de vezes. Não sabe. Tem gente que não sabe nem que ele foi para o Egito passar um tempo na infância dele. Tem gente que ainda fala que eram 3 reis magos, e a Bíblia só fala de reis magos. Tem gente que não sabe, essa vai ser difícil. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Essa foi difícil, né? Essa foi mais difícil, né? Porque tem um irmão aqui que toca contrabaixo, estava lindo agora tocando. Às vezes ele manda alguma coisa, aí ele manda o galo para mim, né? Aí ele manda 3 galos. E aí, o galo cantou 3 vezes e o Pedro negou, ou o Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Irmãos, a mensagem não tem sido pregada, as pessoas não entendem da mensagem, as pessoas não entendem de Cristo, não sabem o que é Cristo, não sabem o que é que Cristo tem, não sabem falar sobre ele, sabem falar sobre muitos assuntos, mas não sabem falar da mensagem. A primeira reforma que a igreja precisa passar urgente é na palavra. Que palavra tem sido pregado? O que tem sido ensinado? Se fala de triunfalismo, se fala da teologia da prosperidade, e agora se fala da teologia do coach, onde a pessoa vai te ensinar a ter as coisas, vai te ensinar a alcançar, vai te ensinar a ser, vai te dar dicas. E é interessante, às vezes eu vou
em algumas igrejas, ou pregar, ou tocar, ou fazer alguma coisa, e é assim que funciona. O culto de hoje é para animar o culto que vai ter amanhã. Aí amanhã, quando tu chega no culto, é para animar para o culto de depois de amanhã. E aí no de depois de amanhã é para animar do domingo que vem. E aí é sempre esperando e te preparando para o outro. E te preparando, e se fala sobre tudo. Mas não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre morte, não se fala sobre pecado, não se fala sobre apocalipse, não se fala que Jesus vai voltar, se fala sobre todas as coisas. Diz o versículo 14, o semeador semeia a palavra, e a palavra precisa ser reformada nas nossas vidas. A palavra precisa ser reformada onde nós estivermos. A palavra precisa ser reformada em todos os lugares por onde nós andamos. A palavra precisa ser pregada e tem que ser pregado o verdadeiro evangelho de Cristo. Não placa de igreja, não conceitos, não coisas para as pessoas se sentirem melhor. Isso, existem outros profissionais para fazer isso. Tem profissionais para um monte de outras coisas. Aqui é para falar sobre o caminho para o céu. Aqui é para falar sobre o reino de Deus. Aqui é para falar sobre como viver uma vida diante de Deus, estando nesse mundo. A palavra precisa ser reformada. Depois ele diz que ele saiu semeando e era a palavra. Aí ele fala que a semente caiu à beira do caminho. Aí ele diz, versículo 15, as que caíram à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto o outro vem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Marcos vai falar assim, Lucas, no capítulo 8, vai falar, versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 12, ele fala a respeito do mesmo texto, e ele vai dizer, no versículo 12, que a palavra foi semeada, mas eles não creram na palavra. E por não crer na palavra, o que aconteceu? O diabo foi lá e roubou a palavra deles. É isso que está aí no versículo 12. Eles não creram. E Mateus, falando do mesmo texto, Mateus capítulo 13, versículo 19. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, Mateus vai dizer assim, ó, a palavra que cai na beira do caminho é a palavra que é pregada e as pessoas não compreendem. Não conseguem entender a palavra, e como elas não conseguem entender a palavra delas é roubada. Por isso que a palavra ela precisa ser entendida e compreendida. É por isso que hoje aqui a palavra foi cantada e a palavra está sendo pregada, porque a palavra tem que ser compreendida por todas, porque quando você não compreende a palavra, quando você não entende a palavra, como você não crê na palavra, o diabo rouba a palavra do teu coração. E quer um exemplo? Um exemplo básico disso. Quem é mais velho aqui, por exemplo, sei lá, assistiu Chaves durante a sua infância. Quem assistiu Chaves aqui durante a sua infância? Obrigado. A maioria dos episódios o cara sabe decorado. Sabe ou não sabe decorado? Até a fala o cara fala, né? Tem gente que ainda chora quando o Chavinho não vai para Acapulco, né? E aí ele fica emocionado com aquilo, e o que vai fazer, o que vai falar. Eu vou fazer uma tarefa simples, eu vou falar e você vai responder. Rapidinho. Quem pregou domingo passado? Você viu que já foi mais devagar? Eu só queria saber o nome, eu não perguntei nem o texto. Eu só perguntei quem pregou. Agora, se eu perguntasse agora, e qual foi o tema da pregação? Vai ser mais lento ainda. E que texto ele usou? A palavra foi roubada, irmãos. Foi roubada. A palavra foi roubada. No domingo, aí eu vou puxar mais a mente aí. Não estou falando de Acapulco, não. E nem do episódio do Pelé. Que pouca gente assistiu. Eu assisti o episódio do Pelé, né? Não sei se você assistiu. Mas, se eu falar agora do que eu preguei no domingo antes do pastor Sávio, que foi o tema, né, lá do características da volta de Cristo. E eu falei, vou falar só uma, para todo mundo entender. Lembra que eu falei isso? E sempre eu prego com 3 pontos, 4 pontos. Falei, vou falar só uma para todo mundo entender. Qual foi o tema que eu falei só uma?
inesperada. Mas viu? E os outros? E a palavra foi roubada. A palavra foi roubada. A palavra não estava ali. E olha, faço até uma propaganda agora. O cara podia ir no YouTube e ver e rever. Ver e rever. Igual a Lorena fala assim para mim, pai, faz o guegueto, é o mingau, né? E quem tem menino sabe que ela não já está maior, né? Ela gosta às vezes só para dormir. Mas o mingau é de manhã, é de tarde, é antes do lanche, é à noite, né? E podia ficar igual o guegueto, isso aqui, ó. Você vendo direto, vendo, revendo, ouvindo de novo, sabendo de novo. Porque a palavra ela não pode ser tirada do meu coração. A palavra não pode ser tirada da minha alma. O crente ir para o culto e ele sai aqui pegando no pé do anjo. Ele sai, meu Deus, eu estou forte, é isso mesmo. Mas ele deixa a palavra sair. Irmãos, a primeira coisa que precisa ser reformada na nossa vida, nas nossas igrejas, é sem dúvida nenhuma a palavra, porque está sendo pregado qualquer lixo, qualquer coisa está sendo pregado por aí. Mas outra coisa que precisa ser urgentemente reformada nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos e em todos os lugares que nós estamos aqui, é o que acontece aqui na beira do caminho. Nós precisamos descobrir técnicas, fazer coisas que vão fixar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter estratégias para compreender a palavra de Deus. Irmão, crente de 10 anos, 20 anos, não saber se foi o galo ou se foi o Pedro que negou 3 vezes. Não é demais? Não, sério. Não é demais? Não saber se Jesus nasceu em Belém, na Judeia ou em Nazaré. Não é demais? Não vou nem falar para ele citar 3 frutos do Espírito aqui, porque senão ele vai falar sobre outras coisas. Sobre obras da carne. A palavra, irmãos. A palavra precisa fazer parte da nossa vida. E ele diz aqui que tem semente caindo em terra. E aqui me chama muita atenção. Na parábola, o semeador era o mesmo, certo? O semeador era o mesmo, certo? A semente era a mesma, certo? O que era diferente? A terra. O problema estava na semente? O problema estava no semeador? O problema é a terra, e a terra sou eu. Entendeu? É como eu recebo a palavra. E às vezes eu recebo a palavra como uma terra seca. Às vezes eu recebo a palavra como um solo rochoso. Eu recebo a palavra fechado. O cara já vem armado, parece. E ele vem por muitas coisas, Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui com muito preconceito para os estudos do marxismo, né, do socialismo, do comunismo, com toda a formação que eu já tinha. Mas quando eu cheguei lá, uma professora falou, olha, esqueçam tudo que vocês aprenderam aqui sobre Marx, sobre Engels, esqueçam tudo e vai ser as leituras a partir de agora. E aí eu fui ler, fui buscar noites estudando, lendo, né? E aí como o professor Clóvis Barros fala, né? Será se eu sou burro porque eu estou lendo isso aqui na minha língua, eu não entendo, né? Como é que pode eu ler o negócio da minha língua e eu não entender, e lendo, relendo, lendo e fazendo. Isso não mudou a minha vida com Deus. Tem gente que fala, meu Deus, tem que ter cuidado. Quando for para a faculdade, tem que ter cuidado, porque lá a pessoa muda a cabeça, lá. Não muda não, irmãos. Não muda não. Não. Eu posso ler sobre qualquer coisa. Eu posso estar em qualquer outro lugar. Eu posso aprender sobre culturas. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso estudar o que eu quiser. Não estudo curso tal, não, porque se tu estudar isso aí, isso vai mexer com a tua cabeça. Isso aí. Não, irmãos, não tem isso não. Não tem isso. Podem ser diversas filosofias, podem ser diversas mensagens, podem ser diversas doutrinas, mas o que eu quero te dizer é que
O modo que você recebe a palavra de Deus tem que ser reformado. Como você recebe a palavra de Deus? Como uma parede? Que batendo aqui, bate e volta. Como um solo rochoso? Como você recebe a palavra de Deus? É por isso que o culto é individual, irmãos. Tem uma pessoa que eu não gostei do culto, o outro falou, rapaz, hoje eu peguei no pé do anjo, hoje foi maravilhoso, hoje foi uma bênção. Porque o culto é individual, irmãos. Tem esse negócio, o culto não é coletivo, não, assim, todo mundo gostou, a temperatura do ar estava maravilhosa, né? A gente ficou lá no banheiro estava assim, o copo estava na posição que eu queria, estava... Não, o culto é individual, o culto é pessoal, estar diante de Deus é individual, Deus, Ele está com cada um, por isso Ele diz aqui, olha, o diabo tem roubado a palavra de muita gente, por quê? Porque eu não tenho dado o trato que eu precisava ter com a palavra, eu não tenho tido o cuidado que eu preciso ter com a palavra, eu não tenho o zelo que eu preciso ter com a palavra. Muitas coisas mudaram, irmãos, mas eu sou de um tempo que o crente, ele não sentava em cima de uma Bíblia, porque ele dizia, não, tem que ter reverência com a palavra de Deus aí, rapaz, o que é isso? Eu sou do tempo que o crente, ele pegava a Bíblia, ele não colocava no bolso, qualquer outro lugar, porque falava, não, Bíblia ninguém coloca assim, e ele colocava na frente, usava a Bíblia, e estava usando a Bíblia, e lendo a Bíblia, nossas brincadeiras, olha nossas brincadeiras, irmãos, quem sabe mais versículo decorado, olha a brincadeira legal? Quem sabe mais versículo decorado? Vamos brincar? Vamos. De quê? Quem sabe mais versículo decorado? E aí eu tive um grupo que esse negócio de versículo decorado demorava muito tempo. A gente mudou. Quem sabe mais salmo? Agora quem sabe mais salmo? Aí a gente ficava brincando. Um citava um salmo, outro citava outro. Um citava um salmo, outro citava outro. Aí a gente fez uma gincana. E a gincana era do livro de Daniel. Foi lá em Rondônia essa gincana. E aí o que nós fizemos? Decoramos o livro inteiro. Cada um tinha tantos capítulos para decoramos o livro inteiro, chegando lá, a primeira coisa que a gente fez foi recitar o livro de Daniel. E aí nós ganhamos, claro, né, a gincana, né, com o que nós estávamos fazendo lá. Nós íamos para um passeio, e lá no passeio a gente tinha tudo lá, tinha piscina, tinha açude, tinha futebol, tinha vôlei, tinha tudo, mas um levava um violão, e o cara levava um violão e a gente ficava cantando lá, ó, celebrando, adorando a Deus, ali na presença do Senhor, e as coisas mudaram. Então é preciso reformar a maneira que eu tenho recebido a palavra, é preciso reformar o contato que eu tenho com a palavra, é preciso reformar o jeito que eu tenho com a palavra. Irmão, não vou mentir não, vou confessar aqui para os irmãos, às vezes eu ia para o culto, o irmão que sabia tocar violão estava tocando lá violão, e aí para aprender a tocar violão só tinha as revistinhas, mas as revistinhas só vendia Legião Urbana, Titãs, era o que tinha. E aí eu ficava no culto, em vez de adorar a Deus, era um olho fechado e um olhando as notas, assim, ó, do irmão que tocava. Foi aquela. Foi aquela outra. E aí era baseado nisso, vamos lá. E agora eu sabia tocar aquela música, porque lá na hora do culto, eu fiquei para aprender, para fazer diferente, para ver diferente. A maneira que a igreja recebe a palavra tem que ser reformado. A mensagem tem que ser reformada, mas a maneira que a igreja recebe essa palavra, vive essa palavra, tem que ser reformado também. Tem, urgente. Depois ele disse que caiu na rocha. Irmão, eu tinha feito um voto comigo mesmo que eu ia acabar o culto sempre 7h30, mas é difícil, ó. Pelo amor de Deus, né? Mas eu vou conseguir. E aí ainda tem oferta, tem um monte de coisa. E o rapaz caiu na rocha. E aí na rocha, irmãos, ele disse que até cresceu bonito. Então, caiu na rocha, cresceu bonito. Porque tinha pouca terra, cresceu logo e tal. Mas ela não tinha raiz em si mesmo. E como não tinha raiz em si mesmo, ela logo secou, morreu. E, irmão, tem muito crente que não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz. Abandonou a comunhão, abandonou a fé, foi para brigas doutrinárias, partiu para heresias, cair na rocha. É não ter raiz. Nós precisamos ter raiz, irmãos. Nós precisamos ter raiz. Nós precisamos estar firmados. Nós precisamos estar muito bem firmados. Às vezes, para firmar bem, para ele se edificar, demora muito mais, porque ele vai fincar as raízes para baixo e tal. Só depois que ele se estabelecer é que ele vai crescer. Mas nós precisamos ter raiz.
Assim como nós precisamos reformar a palavra e reformar a maneira que temos recebido a palavra, nós também, meus irmãos, precisamos mudar o que tem cultivado, o que tem adubado a nossa vida. Nessa sociedade, uma sociedade que quebrou os vínculos, né? O cara manda feliz aniversário para o outro numa mensagem. O que é isso? Eu não estou muito velho, não. Mas para a gente falar feliz aniversário um para o outro, até pouco tempo atrás, a gente não tinha carro, não tinha bicicleta, a gente ia andando até a casa do coleguinha. E andando lá, vamos lá. Chegava lá, e aí, não está em casa não, tá, depois eu vou depois. Eu saía e vinha depois. Ia lá, parabéns. Agora não, a sociedade fria, né? Manda parabéns, Deus te abençoe. Copia um negócio, cola, coloca lá. O que é isso? Qual é a relação que tem nisso? Não consegue nem, sei lá, muda pelo menos um áudio, muda pelo menos o meu nome na hora do áudio, né? Fala Breno, e aí fala diferente. Nós vivemos um tempo que as raízes estão sendo quebradas, e as raízes, irmãos, nós tivemos um tempo aqui na igreja mesmo, que nós tínhamos o culto, escola bíblica dominical, pela parte da manhã, com sala de crianças, de adolescentes, de jovens, de pessoas mais velhas, e a sala do batismo. Domingo, 3 horas da tarde, tinha rede de rock. 5 horas da tarde, culto das 5. 7 horas da noite, culto das 19 horas. E nesse meio termo ainda, nós trabalhávamos cuidando dos centros de recuperação e estávamos ou no Lucimar Lucena Ramos, no Quinari, ou lá no Bujari, fazendo esse trabalho lá também. De lá tínhamos oração todos os dias, de segunda a sexta-feira. Tínhamos culto quarta-feira, vigília sexta-feira. Tínhamos sábado, culto de jovens, onde celebrávamos, estávamos aqui. E nos intervalos fazíamos um monte de coisa, estávamos em comunhão, como a igreja primitiva de Atos capítulo 2, mas agora nós abandonamos a comunhão. Acaba o culto, o cara vai embora, acabou. Cadê o fulano? Já foi. Quem falou, falou, quem não falou, não falou mais. Foi embora. E além disso, ainda tinha um lanchezinho ali fora, que melhor do que o dinheiro arrecadado com o lanche, não dava para nada. Maico vai dar panqueca. Gastava R$100 de panqueca, ia vender ali, lucrava 30. Mas a gente estava junto ali, entendeu? A gente estava junto e comia e fazia as coisas. Mas a comunhão foi abandonada. E aí a comunhão foi abandonada, o cara lembra do teu aniversário se ele tiver Facebook. Se não tiver, ele não lembra, porque ele não sabe a data do aniversário, às vezes mais nem do filho dele. Né? Ele fala, qual a data do aniversário? Não sei. Qual é o número do telefone da sua mãe? Não sei. Né? O abandono da comunhão. E junto com o abandono da comunhão, o abandono da fé. A fé foi abandonada. Então, nós não perseveramos, nós não estamos juntos. E aí, com tudo isso, com esse monte de coisa, e eu tenho aniversário, vamos fazer uma serenata para o fulano. Serenata, meia-noite, meu irmão. Também tinha pouca coisa para fazer, eu acho. Mas ia para serenata, ia estar junto, ia estar em união, ia estar em comunhão, ia ter um feriado desse. Pelo amor, dia 2 agora e dia 3 feriado. Meu Deus. Primeiro, dia 2, pregação no cemitério. Era ou não era? Quem comigo sabe, treinado para pregar no cemitério. Folhetozinho, não sei como é que ia fazer, estrutura todo dia. Depois disso, dia de finado chove. Dia de finado chove. Todo dia de finado chove. Né? E aí, isso aí, todo dia de finado chove. Fazia evangelismo no cemitério, agora vai ser quinta e sexta feriado, dia 2 e dia 3, semana que vem. No mínimo tinha um passeio organizado para fazer algo, para a gente estar indo para algum lugar, para estar vivendo essa palavra. Comunhão foi cortada. Junto com ela a fé foi cortada também. As pessoas não acreditam mais no milagre, não acreditam mais, não se emocionam mais com o milagre, não se emocionam mais com o poder de Deus. Eu não sei o que estão fazendo com o poder de Deus por aí, mas que Deus pode curar, que Deus faz, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do impossível. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele pode trazer
o perdão, o amor, ele pode ser aquele que traz a consolação para o perdido. Eu não tenho nenhuma dúvida, nos enchemos de brigas doutrinárias, nos enchemos de heresias e abandonamos a comunhão e abandonamos a fé. A igreja precisa se reformar, a palavra precisa ser reformada, a maneira que eu recebo a palavra tem que ser reformada e as minhas atitudes precisam ser reformadas, relacionadas à comunhão, relacionadas à fé, relacionado à minha vida cristã. Urgente, urgente. Se isso não acontecer, corremos o risco de virarmos uma igreja pós-evangelho já, que precisa ser evangelizada. O terceiro caiu no espinho. E no espinho ele diz aqui que a sedução do mundo, a ilusão com o mundo sufocou a pessoa e ela abandonou a fé, abandonou as coisas de Deus. Irmãos, o salmista diz no Salmo 126, né? Aquele que sai chorando e levando a semente. Eu ainda estou chorando ainda. Ainda estou chorando. Deus ainda vai me dar um monte de coisa. Tenho pedido um monte de coisa para Ele. Eu oro falando, Senhor, quero isso, quero aquilo. Ainda estou chorando ainda. Mas, irmãos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi o Senhor que fez na minha vida. Tudo. Eu não tinha a menor condição de ter o que eu tenho, de trabalhar onde eu trabalho, de possuir os títulos acadêmicos que eu tenho. Eu não tinha a menor condição, eu não tinha a menor saída para isso. Eu não tinha pessoas que se esforçaram e fizeram muito mais do que eu fiz na vida. Não possuem, às vezes, o que eu possuo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o Senhor que me deu. Tudo. Foi Ele que me deu as condições, foi Ele que permitiu que fosse desse jeito, foi Ele que direcionou, foi Ele que colocou as pessoas no meu caminho, foi Ele quem fez todas as coisas. Por isso, por mais que eu queira olhar para fora, por mais que eu queira olhar para o mundo, por mais que eu queira me encantar com o que o mundo tem, ou com o que ele pode dar, eu não tenho dúvida nenhuma, que estar em Deus, ou viver em Deus, é muito melhor do que qualquer outra coisa que o mundo teria para me oferecer e para te oferecer. Não tem nada melhor. O David Keelan canta, e eu acho que de maneira poética sim, né? Mas ele diz assim, este mundo não tem nada para mim. Tem algumas pessoas que têm sim, que eles querem o dinheiro, a fama, o sucesso, querem a posição, querem o status. Isso atrai, isso é sedutor para nossas vidas. Ele diz que tem pessoas que têm morrido porque o mundo tem seduzido. E a palavra tem que ser reformada, a forma que eu recebo a palavra tem que ser reformada, o meu tratamento com a comunhão, com a fé tem que ser reformada, mas também você precisa entender quem é Jesus. E eu perguntando para a Paula hoje, falei, Paula, por que será que alguém persevera em seguir a Deus, hein? E a gente ficou conversando sobre isso. Aí eu comecei a levantar, será se é pelas experiências que ela tem com Deus, e aquelas experiências fazem ela permanecer com Deus? E aí depois eu falei, será se é o conhecimento que ela tem de Deus? Aí ela tem um conhecimento de Deus, e aquele conhecimento faz ela permanecer diante. E é claro que eu não estou negando aqui que a causa maior, por isso nós vamos cantar no final de novo essa canção, e ela diz, a perseguição não parou a igreja,
Os leões não pararam a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ele termina dizendo assim: nós estamos de pé. Mas se estamos de pé, é pela misericórdia e pela graça de Deus. É Ele que nos mantém de pé. Eu sei, eu não nego que é pela misericórdia dEle. Se estamos de pé, é pela misericórdia dEle. Se estamos aqui, depois de tudo que vivemos, de tudo que passamos, é pela misericórdia dEle. Se estamos aqui, como eu tenho dito para os irmãos, agora no mês de novembro, eu me alegro com 30 anos que eu fui batizado. E nós vamos ter o batismo agora dia 15. Né? Os irmãos, quem não está fazendo a aula, venha para a aula, viu? Todo domingo, só vai ser batizado quem vier para a aula. Mas pastor, o eunuco não foi batizado por Filipe, então procure Filipe, que ele lhe batiza. Né? Aqui o cara vai ter que fazer a aula. Então, venha para a aula do batismo, tá bom? Ah, mas eu ainda estou em dúvida. Assiste a aula, depois tu decide, tá bom? Então, venha para a aula. E aí, 30 anos, e se estou em pé, é porque o Senhor me sustenta. É pela sua misericórdia, é pela sua graça, é pelo seu perdão. Mas eu queria entender, mas Senhor, mas o que faz alguém ficar diante de Deus? E, irmãos, a resposta que eu tenho para os irmãos, maior, claro, que é a misericórdia e a graça de Deus, mas a resposta que eu tenho para os irmãos hoje para dar aqui, é que as minhas experiências com o Senhor me fizeram conhecê-lo. E são essas experiências que eu tenho com Ele, que não permitem que eu saia da presença dEle nem por um segundo. Foi orando, foi de joelhos chorando, foi pedindo pelo milagre, foi falando: Senhor, me ajuda, eu estou aqui precisando de Ti, Senhor. Foi quando, de joelhos, às vezes pedindo pela filha, ou pelo filho, foi cantando a Ele, adorando a Ele, e vendo o que Ele pode fazer. E eu me senti, e me sinto como os discípulos no caminho de Emaús, às vezes chorando e querendo ir embora. Mas quando se encontra com Jesus, Ele fala: por acaso o teu coração não ardeu quando Ele falava sobre aquelas coisas? O meu coração ardeu, e isso me chamou de volta. E eu voltei de novo para Jerusalém. E Jerusalém é o meu lugar, e a presença de Deus é o meu lugar. O mundo te sufoca, as propostas do mundo te sufocam, mas saibam que aqui é passageiro. 120 anos vamos viver aqui, não sei quanto tempo. Aqui é passageiro, existe uma eternidade à sua espera. E tem uma semente que caiu em terra boa, e a que caiu em terra boa, ela frutificou, ela já foi frutificando. Ela já foi dando fruto, já foi fazendo tudo certo, as bênçãos já foi acontecendo. E é por isso, acho que os irmãos, não sei se os irmãos notam, mas muitas vezes que eu vou pregar, eu prego dizendo: Senhor, que nessa noite, este lugar seja terra boa. Né? E eu oro assim por quê? Porque se este lugar, que sou eu, que é você, for terra boa, a palavra vai cair. E ela vai frutificar, ela vai crescer. Mesmo que essa palavra seja pregada pelo mentiroso como eu. Mesmo que essa palavra seja pregada com um pecador como eu. Mas ela vai encontrar uma terra boa. E vai dar certo. E vai frutificar. Mesmo que eu não tenha os melhores conselhos para você. Mesmo que eu não tenha a melhor experiência para lhe passar. Mas a palavra vai ser pregada. E ela vai cumprir o propósito que tem que ser feito. Se aqui for terra boa, se eu receber de bom grado, se eu quiser ela na minha vida, temos que reformar a palavra, temos que reformar a maneira que recebemos a palavra, temos que reformar o nosso jeito de comunhão, de andar com os nossos irmãos, e temos que reformar urgentemente, meus irmãos, a tua visão de mundo. Se a tua visão de mundo é para isso aqui, como Paulo disse: miserável homem que sou. Mas se a sua visão de mundo for o céu, for a glória, você vai ser uma terra boa, vai frutificar e vai crescer. Reforma hoje. A reforma tem que acontecer hoje na nossa vida.
todos os dias temos que nos reformar para seguir a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, colocando a nossa vida diante dele? Se você puder, feche os teus olhos. Coloca a tua vida aí diante de Deus, teu coração diante de Deus. O que precisa ser mudado na tua vida? O que precisa de reforma na tua vida? O que precisa ser transformado na tua vida? Eu quero cantar com você essa parte aí. Não caminhamos, né? Eu quero que Deus te mostre o caminho que tem que seguir a Ele. Aconteça o que for, pela misericórdia de Deus, nós continuaremos de pé. Nós continuaremos de pé na presença dEle, firmes, inabaláveis. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de... Mais uma vez. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou, o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Ninguém. Levanta a tua mão. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos. Diga-se comigo, eu sou
sacerdote real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Diga assim: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga assim: eu estou de pé. Eu estou de pé pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos que estão aqui, e que estão aqui celebrando e adorando o teu nome, que estão aqui, Senhor, Deus, que a perseguição não parou, que o Coliseu não parou, que a doença não parou, que a crise familiar não parou, que o desemprego não parou. Ah, Senhor, a doença não parou. Deus, o problema financeiro não parou. Ah, Deus, os escândalos religiosos não pararam. Eu estou aqui diante da tua igreja, Senhor, da tua igreja que já chorou, da tua igreja que já se lamentou, da tua igreja que muitas vezes não entendeu porque passou por algumas coisas, da tua igreja que muitas vezes não entendeu porque viveu algumas coisas, da tua igreja, Senhor, que muitas vezes se sentiu injustiçada por coisas que viveu. Mas, Senhor, independente de todas as coisas, por mais que eu não te entenda muitas vezes, por mais que muitas vezes, como o Thales Roberto diz, Senhor, às vezes parece que para mim é mais difícil do que para os outros, por mais que muitas vezes, Senhor, parece que os obstáculos se levantam muito grandes sobre a minha vida, Senhor, mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, Senhor, que o Senhor nos mantém de pé na tua presença. Graças a Deus que o Senhor nos mantém diante de ti, Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Nós somos teus filhos, Senhor, às vezes cansados, às vezes, Senhor, desanimados, às vezes, Senhor, quase sem fé, às vezes, Senhor, procurando um motivo para desistir, Deus, às vezes ferido na batalha, mas nós somos a tua igreja, Senhor, nós somos o teu povo, Senhor, nós somos essa nação santa, Deus, que te serve, que te adora. Permita, Senhor, que esta igreja te adore. Permita que esta igreja, Deus, esteja na tua presença todos os dias. Permita que esta igreja, Senhor, possa bradar na tua presença todos os dias. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Você é a igreja do Senhor, por isso persevere, continue, lute, porque Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua vida.